Olá, este é o No Acervo, uma série de conversas com fotógrafos pela Fine Art Prints. Eu sou a Gabriela Giantomassi e hoje eu vou conversar com a fotógrafa artística Micaela Carboneira. Então, Micaela, eu li que você começou a fotografar em 2015, né? Por hobby, mas você já tinha uma outra profissão antes. Aí eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa transição de carreira e em que momento que você decidiu que você queria seguir na fotografia profissionalmente. Eu trabalhava como farmacêutica numa multinacional de cosméticos e nem passava pela minha cabeça trabalhar com fotografia ou sequer ter fotografia como hobby. Então, até que um dia eu vi a foto de um cachorro no meu Facebook. Era uma foto diferente, sabe? Uma foto bem artística. Aquilo me chamou bastante atenção. E eu fui atrás de saber quem que tinha feito aquela foto e eu vi que ela fazia muitas outras nesse mesmo estilo. É uma americana, na época, com 18 anos. E aí eu fiquei obcecada com aquilo. Passou um ano, acho que 2, e eu resolvi fazer um curso de fotografia. Eu já tinha uma câmera, só que eu não usava, né? E foi aquilo que me despertou para a fotografia. E depois dessa pessoa eu fui descobrindo outras e outras, e foi assim que o meu interesse pela fotografia começou. Mas eu nunca gostei de fotografia antes, eu sempre achei o negócio meio sem graça, até que eu descobri esse estilo. Então eu me apaixonei pelo estilo, entende? Entendi. Eu só comecei a fotografar com o objetivo de fotografar dentro desse estilo artístico. Eu até ia te perguntar, né, como que você decidiu seguir no estilo artístico, mas então foi o contrário, né? Você primeiro se apaixonou pelo estilo para depois seguir, se apaixonar pela fotografia em si. Sim, exato. E a fotografia com crianças, logo no começo você já tinha esse interesse ou como que surgiu isso? Então, as minhas primeiras sessões foram fotografando os meus colegas de trabalho, porque no começo a minha inspiração era de cachorro, bicho e tal, né? Só que como eu tinha os desafios práticos do meu curso de fotografia, eu pegava os meus amigos de cobaia, né, para praticar. E depois eu comecei a tentar aplicar a fotografia artística com pet, quer dizer, eu não fazia a mínima ideia de como se fazia uma foto artística, mas eu tinha a minha fonte de inspiração ali e eu tentava entender como que era o processo que aquela pessoa usou para fazer aquelas fotos, né? E aí eu comecei a fotografar pet, eu fiquei, não sei, 6 meses pelo menos, 1 ano, fotografando só pets, até que um dia eu resolvi fotografar crianças também, mas sempre com a intenção de fotografar crianças com bichos, porque eu acho que é uma combinação que combina super bem, sabe? Uma combinação combina, bem redundante, mas casa super bem, sabe? Bicho e criança. Sim, e uma coisa que eu acho interessante é que tanto animais quanto crianças, eu imagino, né, que eles devem ser mais difíceis, assim, de serem guiados, né, num ensaio fotográfico. Como, por exemplo, fotografar adultos ou mesmo paisagem. E aí eu queria saber se você aprendeu algum truque durante esses anos de carreira e como que você cria, assim, essa relação com a criança na hora de fotografar para que ela confie, né, em você também. Então, eu acredito que fotografar crianças e bichos é gostoso, mas também é muito desafiador. É muito difícil. Tem sessões que são fáceis, tá? Então depende muito de quem você está fotografando. E são duas pessoinhas ali que você tem que coordenar, né? E as duas geralmente não discutam, principalmente o animal. Mesmo porque a maioria não são adestrados. Então chegam já na sessão super agitados, não param quietos. É bem desafiador. Mas eu nunca prometo também para a família que a sessão inteira vai ser da criança com o bicho. Se ela vai levar o animal, ou se de repente vai ter algum animal na sessão, eu procuro fazer pelo menos uma foto deles juntos, né? Mas não é uma promessa, assim, porque vai depender muito ali do momento do que eu consigo ter. Entendi. Em relação à criança, eu tento criar uma conexão com ela, sabe? O que ajuda muito é você conversar com ela, enquanto está fotografando ela,
vai puxando conversa, vai falando bobagenzinhas, perguntando dos interesses dela, sabe? E assim ela vai falando sobre as coisas que ela gosta, ela vai soltando. Você fala alguma coisa, de repente, que faz ela rir e ela se solta mais ainda. A sessão, sendo divertida, ajuda bastante. Então, geralmente eu fotografo em sítios e muitas vezes esses lugares têm animais também, né? E isso faz a criança ficar mais feliz, porque para ela é uma brincadeira, sabe? Não é, a minha intenção não é ter um momento de ensaio, é ter um momento de diversão onde, por acaso, estou ali fotografando. Então isso ajuda a criança a se soltar, mas não existe um método infalível. Tem criança que não importa o que você faz, ela vai ficar emburrada e ela vai odiar, mas a grande maioria gosta. Você comentou sobre o sítio, né? Uma coisa que chama muita atenção nas suas fotos são os cenários, né? São paisagens, assim, deslumbrantes. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como que é essa escolha de local, se é você que escolhe diretamente, se você faz viagens procurando por esses locais, porque são paisagens realmente muito bonitas, assim, pelo Brasil. E elas até parecem um pouquinho um conto de fadas, né? Na foto final. Então, na verdade, essa impressão que você tem é a impressão que eu procuro causar em quem está olhando as minhas fotos. Porque se você for ver os locais onde eu fotografo, bom, não sei se dizer a maioria, mas muitos deles são locais feios, locais que as pessoas me perguntam, nossa, mas você vai fotografar ali? O que tem ali? Sabe? Então, são locais que muitas pessoas não veem potencial, porque os nossos olhos não enxergam como a câmera enxerga, e é isso que eu procuro trazer quando eu vou fotografar. Como que a minha câmera vai enxergar esse local aqui? Será que a minha câmera vai conseguir extrair beleza desse local que ninguém mais está conseguindo enxergar? E nisso eu consigo fazer milagre com a câmera, sabe? Pegando um bom ângulo, trabalhando com uma boa luz, entre outras coisas. Então, eu não fotografo em locais deslumbrantes, na verdade é muito raro isso acontecer. Eu fotografo em alguns lugares bonitos, bonitinhos, mas fotografo também em muitos lugares que não são bonitos, em matagal mesmo, sabe? Matagal, mas claro, a mãe tem que concordar. Sim. Eu não vou obrigar nada. Então, se a mãe falar, olha, eu não quero fotografar ali, não me sinto segura e tudo mais. Porque às vezes a gente não sabe se tem cobra, né, em algum lugar assim. Ou na vegetação meio alta, uma grama meio alta, você não consegue enxergar como você tá pisando direito. Essa parte então, a gente realmente não vê na foto final. Então, se a mãe, ela falar pra mim que ela não quer ali, se bem que isso nunca acontece, ela sempre topa tudo. Aí eu não faria, sabe? E eu também pergunto pra criança, olha, a minha ideia é fotografar aqui nesse cantinho, mas se você, até olho pra criança e falo, olha, se você não quiser, a gente não precisa, tá? Porque se a criança ela tá com muito medo, não quero, sei lá o quê, tudo bem, vai, eu não vou forçar. A menos que seja um local que eu vejo que não tem perigo nenhum. Gente, quando eu falo em perigo, eu tô falando em algum inseto, alguma cobra, que nunca aconteceu até hoje, tá? Eu não tô falando assim, nossa, a criança pode cair lá embaixo. não é nada, assim, que eu arriscaria demais, sabe? Não. É porque tem criança que tem medo até de formiga, tem criança que tem medo de qualquer coisa, né? Então, quando é alguma coisa assim mais leve, digamos, se eu vejo que não tem perigo, ainda assim eu quero perguntar pra ela se ela se sente à vontade e tudo mais, né? Agora, tem locais também que, meu Deus do céu, eu olho e penso, meu Deus, isso aqui vai dar uma foto incrível. Eu não posso perder a oportunidade de fazer foto aqui, sabe? Sim, aí você já tem a pode visão. acontecer. Também pode acontecer da criança ela não topar, né? Porque ela tá de mau humor, ela, sei lá, por algum motivo ela não tá afim daquilo, sabe? Então a gente tem que tentar entender o tempo dela e não ficar insistindo demais, porque a última coisa que eu quero é a criança irritada, é a criança de mau humor, porque daí eu não vou conseguir fazer uma boa foto, sabe? A mãe vai ficar estressada, então eu preciso que ela tenha um bom momento comigo. É por isso que é importante também que ela tope os desafios ali da sessão, sabe? Você topa sentar aqui? Você topa ir ali naquele matinho, tem uma árvorezinha bonitinha atrás, tem um laguinho no fundo, você topa ficar ali? Então é assim que eu vou fazendo. Entendi. E a sua fotografia, né, ela tem um estilo, assim, bem único.
E o que a gente vê normalmente no nicho infantil que predomina, né, são fotos normalmente bem coloridas, assim, alegres, normalmente fotos de animais, crianças com animais, mas são fotos bem alegres. A sua fotografia, ela já tem um estilo um pouquinho mais diferente, pelo menos a minha impressão é que ela é uma foto mais séria, que expõe um lado até mais humano, né, da criança. E aí eu queria saber de você, se você acha que o seu estilo de foto, ele quebra um pouquinho um estereótipo que tem dentro do estilo infantil, e como que foi a aceitação do público e de quando você começou a postar esse estilo de foto? Se as pessoas estranharam no começo ou não? Olha, eu vou começar respondendo essa última pergunta antes que eu esqueça. Geralmente a gente só ouve aquelas pessoas, só fica sabendo das pessoas que gostam, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes não gostam do que você faz, mas não vai comentar. Então o que eu posso te dizer é que a aceitação ela foi muito boa, com base nisso. Porque quem não gostava não comentava, e daí eu não fiquei sabendo, sabe? Então as pessoas, as mães, né, elas falam muito assim, nossa, tua fotografia ela é mágica, ela parece poesia, ela parece um conto de fadas, ela parece um sonho, coisa desse tipo que elas costumam falar. E eu procuro fugir de estereótipos, embora de vez em quando eu abra exceções, e pode ser que daqui a um mês, um ano, a minha fotografia esteja totalmente diferente do que é hoje, porque eu estou o tempo todo mudando, me adaptando a novas ideias. Então eu não gosto muito, não é muito meu estilo, fotografias óbvias. O que seria uma fotografia infantil óbvia? A criança olha para a câmera e sorri, entre outras coisas, né? Então, se eu for fazer uma foto de uma criança sorrindo, olhando para a câmera, ela tem que estar dentro de um contexto. Então, um exemplo de uma fotografia que eu fiz. A Alice, ela é filha de um primo meu, ela mora numa fazenda e ela, de repente, ficou de pé numa cerca e ela começou a pular nessa cerca e a se pendurar nessa cerca. E eu comecei a registrar esse momento. E ela se divertiu pra caramba e começou a olhar pra câmera e dando risadas e tal, né? Então, se você vê a foto de uma criança minha olhando para a câmera e sorrindo, eu quero que o sorriso ele seja espontâneo. Eu posso até ter feito ela rir, mas não assim, sorria, né? Dificilmente eu falo sorria. Até pode acontecer, mas é muito difícil falar isso, porque senão fica um negócio meio artificial. Então, eu procuro falar alguma coisa que ela vai dar risada naturalmente, isso vai se refletir na imagem. E também eu procuro colocar ela dentro de um cenário interessante. Ela pulando uma cerca, ela com fundo de flores, alguma coisa assim que sirva de decoração para foto e fique parecendo aquela fotografia mágica, sabe? E não um negócio muito clichê. Mas eu gosto também de fotografar crianças sérias. E as pessoas associam muito essa seriedade à tristeza, o que para mim não faz sentido. Porque seriedade não significa tristeza, e mesmo que fosse, eu não vejo problema nisso, porque a criança não está o tempo todo brincando e sorrindo, né? Eu gosto de fotografar várias facetas, né? Vários momentos, assim. Eu só não fotografo elas dormindo porque meu ensaio costuma acontecer em fazendas e tal, né? Mas se eu fosse pegar ela até no momento que ela acorda, no momento que ela come e tudo mais, eu ia fotografar isso também, sabe? Todos os momentos da vida. E eu gosto realmente de fazer fotos onde a criança, de vez em quando, ela tá mais serinha e tudo mais, porque é um outro lado, sabe? Eu acho que fica bonito. A minha inspiração lá das gringas, elas costumam fazer fotos assim, eu acho que fica bem interessante. De olho fechado também, eu gosto bastante. Sim, você fotografa um lado bem real, né, dessas crianças. E eu queria saber quem que te inspira, assim, quais que são suas inspirações e referências que te levaram a ter esse estilo tão definido hoje em dia, que, claro, como você falou, pode mudar daqui a um tempo, mas hoje em dia você tem esse estilo bem definido, né, que realmente remete a conto de fadas, é uma foto bem poética, assim. E aí eu queria saber quem são suas referências. Eu tenho várias referências e elas vão mudando ao longo do tempo. Então, no começo, eram fotógrafas pet, na verdade, que ainda são minha referência, só que, às vezes, o que fica legal numa fotografia pet não necessariamente vai ficar o melhor para fotografia infantil. Então, hoje eu acabo me inspirando mais em fotógrafas de família, né? E eu me inspiro muito na fotografia russa e polonesa, entre outras. Na verdade, esse tipo de fotografia você encontra em diversos países. No Brasil ainda é raro, mas em outros países você encontra, mas principalmente na Polônia e na Rússia, embora as russas, né, elas sejam mais conhecidas por esse estilo. E eu me inspiro muito, por exemplo, na Julia Azar, que é uma fotógrafa russa,
de poloneses. Tem a Daria, da Rússia também, Daria Gromova ou Daria Agromova, alguma coisa assim. Da Rússia, tem vários. Tem da Polônia, tem a Iwona Podlasinska, tem a Paula Kubiak, não sei se estou falando certo. São algumas das minhas inspirações. Tem um casal também da Polônia, que, se não me engano, se chama Slovinsky, acho que esse é o nome. Eles fazem mais fotografia de estúdio, mas tem uma fotografia maravilhosa. Eu nunca nem pensei em fazer fotografia de estúdio, mas por causa deles eu comecei a ter vontade. Ainda não vou ter, não acho que vou ter no futuro, mas eu fico babando aquelas fotos lá, sabe? Então, são essas as minhas maiores inspirações no momento. E você acha que desde que você começou, esse estilo tem se tornado mais popular aqui no Brasil? Ou ainda são poucos fotógrafos como você seguindo esse estilo de foto? As duas coisas. Hoje, se você fala no meio fotográfico sobre a fotografia russa, eu acredito que a maioria já conheça, sabe? Ou pelo menos 50% já ouviu falar. E tem muitos fotógrafos hoje em dia usando o termo fotografia fine art, querendo se referir a essa fotografia russa, mas não é o melhor termo, tá, para esse tipo de fotografia. Mas você já imagina, quando a pessoa posta uma fotografia assim, coloca fine art, ela meio que está tentando colocar essa pegada russa, sabe? E são pouquíssimos os que realmente têm um resultado dentro dessa técnica, porque é uma técnica, né? Uma técnica de composição com edição. E a maioria dos fotógrafos, pelo que eu observo, acreditam que esse resultado ele vem da edição. Então ele não muda nada no modo de fotografar dele, ele quer apenas que a fotografia que ele sempre fez se transforme em algo artístico, trabalhando somente na edição. E isso não funciona muito bem, sabe? Você precisa realmente desenvolver um novo olhar sobre a fotografia para você ter esse resultado. Então eu vejo muitas pessoas querendo esse resultado, mas os que de fato têm esse resultado ainda são poucos, né? E agora, se a gente for pensar entre as famílias que procuram fotógrafos e tal, as famílias não conhecem esse estilo. Eu até chutaria dizer que 99% das mães que procuram fotógrafo de família nunca ouviu falar nesse estilo, né? Você como fotógrafo, você pode conhecer, porque você está ali procurando inspirações, mas as mães não conhecem. Então, é importante você saber educar, entre aspas, né, esse público para essa nova técnica, para esse novo estilo, que aquilo é uma possibilidade também, uma forma nova de registrar a família e de gerar o desejo a partir dali, sabe? Porque muitos fotógrafos ficam esperando que, de repente, alguém vai perguntar: você faz uma fotografia russa, fan art, sei lá o quê? E as mães, elas não vão perguntar isso. É muito raro alguém perguntar isso, porque elas não conhecem, elas não vão pedir aquilo que elas não conhecem, sabe? E, ao mesmo tempo, você também é uma das responsáveis por estar abrindo, então, né, o caminho desse estilo de fotografia aqui, porque é como você falou, como que alguém vai pedir esse estilo de fotografia se nem mesmo conhece? Eu tenho certeza que muitas famílias, se passarem a conhecer, vão querer também, né, uma foto dos seus filhos nesse estilo. Sim, eu sou suspeita para falar, eu sou apaixonada por esse estilo. Se eu tivesse filhos e eu fosse contratar uma sessão, eu não me vejo fotografando, aliás, eu não me vejo contratando outro tipo de sessão, porque eu sou apaixonada por esse estilo, eu acho que ele é mágico mesmo, ele conta uma história, ele tem toda uma emoção por trás, sabe? Ele é algo diferente, ele traz algo a mais. Então, eu seria, assim, a maior fã, uma mãe, se eu fosse mãe, eu seria uma mãe super fã desse estilo, e com certeza todo ano eu ia querer contratar um ensaio desse, porque é realmente muito legal, eu gosto muito. E, Micaela, você tem um projeto muito legal que se chama Fotografia do Bem. Aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre ele e como que você criou. Olha, eu confesso que esse projeto ele tá meio parado, tá? Eu preciso voltar com ele. Eu não fotografo para esse projeto desde dezembro de 2020, então, né, já tem uns 7, 8 meses por aí. Mas esse projeto eu comecei ele em fevereiro ou março de 2018, então ele ficou quase 3 anos aí funcionando. Na verdade, mentira, eu comecei antes, é porque eu comecei com pets. Quando eu morava no Rio de Janeiro ainda, eu tinha meu emprego passado, eu comecei a fotografar animais
ou que estavam para adoção, para ajudar na adoção, ou animais, assim, de pessoas que, enfim, tinham aqueles animais, e eu cobrava ali um valor irrisório e eu doava aquele valor para quem resgatava das ruas. Aí eu chamei de Fotografia do Bem. Aí em 2018 é que eu comecei com crianças que tinham alguma deficiência ou síndromes ou doenças, enfim. Porque eu precisava fotografar para ter um portfólio, né? Isso foi bem na época que eu comecei a fotografar crianças. E quando você começa um novo público, você precisa ter um material, né? Você precisa ter o teu portfólio para você mostrar para as pessoas como é a tua fotografia. E eu queria que tivesse um significado a mais. Eu não queria simplesmente fotografar por fotografar. Eu queria fotografar crianças que tivessem uma história por trás para eu poder contar essas histórias, né? Todo mundo tem uma história, mas eu queria me certificar de que haveria uma história por trás. E toda criança que está passando por algum tratamento, ela com certeza vai ter uma história de vida e tal. E tem uma página lá do Facebook que se chama Humans of New York, que é Humanos de Nova York. É uma página que tem mais de 15 milhões de curtidas e tal. E é um cara de Nova York que ele sai fotografando pessoas na rua, aleatoriamente, assim, e pede para elas contarem alguma coisa da vida delas. E segue lá um depoimento e tal. E ficou tão popular que tem esses milhões de pessoas que acompanham, né? Enfim, e já surgiu essa página assim, em várias outras localidades do mundo. E me inspirando nesse jeito novo de fotografar, ou seja, fotografa e você conta uma história, é que eu tive ideia de fotografar essas crianças contando as histórias delas, né? Então, a mãe, ela me mandava um áudio contando como que ela descobriu a síndrome, ou no caso, a doença, né? Como que é aquela rotina. Enfim, ela pedia para ela falar o que ela quisesse. Aí eu passava aquilo em texto e junto com as fotos do ensaio eu publicava aquelas fotos contando a historinha daquela criança com as palavras da mãe, né? Então foi assim que eu comecei e, enfim, preciso voltar com esse projeto. Aí a pandemia também deve ter afetado um pouco, né, também esse projeto e enfim, todos os ensaios. Como que foi isso, assim, pra você? O sentido a pandemia chegou a afetar você profissionalmente ou não tanto? Nem tanto. Na verdade, eu conversava com as mães e ficava a critério delas se elas se sentiam seguras para fotografar para o projeto ou não. Eu acho que deu uma diminuída, na verdade, porque antes da pandemia eu fazia um ensaio por semana para esse projeto. E depois ficou bem menos frequente, sabe? Mas eu acabei meio que dando uma pausa nesse projeto porque eu acabei me dedicando a projetos pessoais, né? Mas não foi nem por causa da pandemia, porque em 2020 eu ainda fiz alguns ensaios para esse projeto. Eu só preciso me organizar para voltar a fazer. E eu vi que você compartilha nas suas redes sociais os depoimentos, né, os relatos das mães, as reações delas com as fotos. É nítido ver, assim, que emociona bastante a família. E aí eu queria saber do outro lado, como que esse projeto e essas fotos impactaram a sua vida, assim, como que esse trabalho te impactou? Então, esses depoimentos, eles não são apenas das mães do projeto social, é também de ensaio privado, né? É uma nova maneira que eu criei de pegar depoimentos genuínos, né? Que é mostrar para a mãe a foto como ficou e gravar ali numa ligação por vídeo ela vendo aquela foto pela primeira vez. É uma forma de eu realmente registrar o que ela achou daquilo, sabe? E elas gostam bastante, sabe? E a segunda pergunta foi sobre o impacto dessa fotografia na minha vida? O impacto desse projeto do Fotografia do Bem na sua vida. Tá. Então, olha, desde que eu comecei esse projeto, ele tem chamado bastante atenção, sabe? Eu não sei se você chegou já a ouvir falar que o Facebook ele tá morrendo, né? As pessoas reclamam, nossa, mas o Facebook não engaja mais, não distribui mais conteúdo. Então, com esse projeto, acontecia exatamente o contrário. Toda vez que eu publicava uma sessão com uma história, nossa, às vezes eram centenas de comentários. Muitas curtidas, porque as pessoas elas sentem muita empatia, né? Por aquela pessoa, por aquela família e tudo mais. Então eu nunca tive esse problema
E esse projeto chamou bastante atenção, que ele até saiu na revista Crescer, acho que foi em dezembro, novembro do passado, uma coisa assim. E entre outras matérias, né, que já foram feitas a respeito desse projeto. Então ele sempre chamou muita atenção, as pessoas gostam muito. Muitas pessoas que curtem minha página lá do Facebook falavam: nossa, não vejo a hora de você postar a próxima história. Só que daí, como eu acabei dando uma pausa nesse projeto, elas meio que ficaram essas histórias, porque assim, eu até publico, né, outros ensaios ali, eu tento contar um pouquinho de como que foi a experiência daquele ensaio, mas não é a mesma coisa. O que elas querem mesmo é uma história de verdade, de uma mãe, o relato de uma mãe. Então eu preciso voltar a fazer isso, nem que seja com meus ensaios privados, né, pegar ali uma historinha, é algo que eu preciso experimentar fazer também. Nossa, mas é muito inspirador, assim, porque você conseguiu uma forma de criar seu portfólio, né, que é uma necessidade de todo fotógrafo, mas você conseguiu fazer isso praticando bem ao mesmo tempo, né, praticando uma ação, assim, com transformação social mesmo. Eu tenho certeza que muitos fotógrafos iniciantes devem se inspirar também nesse tipo de ação. Eu já vi alguns fotógrafos me falarem que iam começar esse mesmo projeto na cidade deles, né? Com crianças e tudo mais, mas eu falei, não precisa só criança. Você pode fotografar, por exemplo, sei lá, mãe... Nossa, tem tanta coisa que dá pra fotografar. Mulheres que estão enfrentando câncer, sabe? Fotografa elas, ou ver as histórias delas. Tem mil maneiras de você registrar e contar histórias. E eu ia falar um negócio agora e esqueci. Depois eu lembro. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre uma das principais características do seu trabalho, que é como você entrega, né, o resultado final, as fotos para o cliente. Eu estava pesquisando um pouquinho mais sobre o seu trabalho e eu vi você falando sobre a importância dos 5 sentidos nessa entrega. E a impressão que dá é que a pessoa está realmente recebendo uma obra de arte em casa, né? Aí eu queria saber se é essa a ideia que você quer transmitir e em que momento você começou a pensar mais na entrega. Eu comecei a pensar mais na entrega de uns meses pra cá, mais ou menos no final do ano pra cá, passado, né, pra cá. É porque eu pensava assim, é importante que essa pessoa, já que ela tá fazendo um ensaio artístico, que ela conheça a impressão fine art, que é um material de altíssima qualidade e tudo mais. E eu quero, pelo menos, quando a pessoa ela faz o ensaio comigo, que ela tenha uma impressão, pelo menos, sabe? E é uma forma também de você agregar valor naquilo que você está entregando e tudo mais. Mas eu pensei, eu não posso entregar de qualquer forma. Essa pessoa, não do projeto social, tá? Mas dos ensaios privados, essa pessoa, ela tem altas expectativas. Ela tá pagando bem mais caro do que ela pagaria por um ensaio comum, então ela tem altas expectativas. Eu não posso entregar de qualquer forma. E eu preciso garantir que essa impressão que ela não vai amassar no envio e tal. Então, nessa busca por uma embalagem, por uma pasta que mantivesse a impressão fine art intacta, eu fui buscando também por uma embalagem bonita. Aí nisso eu fui tendo ideias, eu pensei no papel, na cor do papel, se ia ter perfume, se ia ter alguma flor que eu ia enviar junto. Aí foi me surgindo essa ideia de entregar cada vez mais algo diferenciado e idealmente artesanal, sabe? Algo realmente que essa pessoa ela não vai encontrar em outro local. Ela não vai digitar no Google e vai achar essa mesma coisa feita por todas as outras pessoas, né? Que ela mesma poderia comprar em algum lugar, por exemplo. Então, é algo realmente para ser exclusivo, diferenciado e causar uma emoção. Ou seja, eu quero que ela abra aquela embalagem e ela, desde o momento que ela tenha a primeira impressão, ou seja, ela viu aquela pasta, ela já se sinta impactada. Ela abre a pasta, ela já vai ver que tem outras coisas ali que ela não esperava, ela vai sentir o perfume, ela vai tocar naquilo, ela vai perceber que aquilo foi bem feito, tem um capricho, né? Inclusive, isso é algo que as mães me falam bastante. Muito obrigada pelo seu capricho. Porque elas percebem que teve todo um cuidado para mandar aquelas fotos. Não é assim você coloca no envelope e despacha como alguém que quer se livrar de algo, sabe?
É algo realmente feito para causar uma ótima impressão e deixar aquela pessoa bem feliz, emocionada, como se fosse um presente mesmo. Uhum. Não, e a fotografia impressa, ela já tem outro impacto, né? E eu queria saber qual que é o seu papel favorito no momento para revelar essas fotos. Olha, eu sempre imprimi no PhotoHag. Antes eu imprimia no Canson. Agora, até onde eu sei, se eu não estou enganada, estou imprimindo no Honeymoon, mas é o PhotoHag também, se não me engano, 310. Eu não cheguei a testar outros papéis de outras gramaturas e enfim, então é o mate, né, que eu estou imprimindo, mas já imprimi na tela, no Canva. Isso eu já imprimi também, gosto também, mas eu prefiro, acho que eu gosto mais ainda do papel, do PhotoHag. E já antes de partir para o Fine Art, eu imprimi no papel fotográfico. Eu ia nesses laboratórios que você encontra em qualquer cidade e imprimia naquilo e, nossa senhora, ficava extremamente descontente. Recentemente eu recebi uma telinha em alumínio, sabe? Que também tem essa possibilidade, né, de você fazer quadros em alumínio. E é bem caro, sabe? É até mais caro do que o Fine Art, mas a qualidade, pelo amor de Deus, me decepcionou. Não dá. Eu não consigo imaginar imprimindo se não for no Fine Art. Não dá, pra mim não dá. E o papel fotográfico também, ele não dá a qualidade que eu procuro. E também os laboratórios que imprimem o papel fotográfico, eles não, parece que não têm assim o mesmo entendimento de impressão que um laboratório Fine Art. Pode ser coisa da minha cabeça. Eu acredito que é porque também eles cobram bem baratinho, né? Uma impressão e tal. Então eles acabam... Gente, essa é a minha percepção, tá? Não vamos generalizar. Claro. De repente tem laboratórios aí maravilhosos que eu não conheço, mas os que eu já trabalhei, tá? Vamos falar assim. Os que eu já trabalhei... Você fica com Fine Art. Que não são Fine Art, que imprimem papel fotográfico, eu acho que eles tratam aquela fotografia como se fosse só mais uma entre as 1000 que eles têm que imprimir no dia, sabe? Então não fica com uma qualidade bonita. Pra mim é um desastre, não dá. Se for uma fotografia mais simples, de outro estilo, talvez dê super certo. Eu já vi fotografias lindas serem impressas em papel fotográfico. Só que o problema é que, como eu editei a minha foto no Photoshop, eu sei o brilho que ela tem, eu sei a cor que ela tem e tudo mais, e eu comparo com aquilo que eu tô vendo no papel fotográfico, tá anos-luz de diferença, assim, sabe? Não tem como. Então, hoje, eu não imprimo mais em papel comum, apenas no Fine Art. Senão, eu prefiro nem imprimir. Não, e o seu trabalho fica lindo, realmente. Ele dá esse destaque de parecer uma obra de arte mesmo. E, Micaela, você também dá cursos, né, na área de fotografia artística. Como que é essa experiência para você e em que momento da sua carreira você se sentiu preparada e com vontade de compartilhar o conhecimento que você já tinha acumulado? Na verdade, a vontade eu tenho desde o início, porque eu vi que tem uma fotógrafa, uma das minhas primeiras inspirações, chamada Helena Shumilova, ela viaja o mundo dando um workshop. E eu pensei, nossa, como deve ser legal, né? Você viajar o mundo, que é uma coisa que ela vai fazer. Viajar. Você fotografar, que era uma coisa que eu tinha descoberto que eu adorava fazer. E ainda você poder ganhar dinheiro com isso, sabe? Porque você vai estar ensinando outras pessoas. Pensei, nossa, que sonho. Eu já quero trabalhar com isso. Mas eu achava que você tinha que ser famosa para conseguir fazer isso. Porque ela, na época, ela já devia ter mais de 200 mil seguidores. Hoje ela já tem mais de 300. Eu pensei, então eu vou ter que ter 1 milhão de seguidores para conseguir fazer isso, né? E eu estava enganada. E comecei a dar ali o primeiro workshop, acho que foi em 2017, sendo que eu comecei a fotografar em 2015, mas assim, fazendo aquele cursinho básico, né? Então, 2 anos depois eu dei meu primeiro workshop, dei alguns presenciais, mas hoje eu tô focando mais no online, embora eu não descarte a possibilidade de dar presencial ainda, porque é uma experiência gostosa, sabe? Cada um tem a sua vantagem, né? O online você acaba conseguindo passar muito mais informação, porque aquela informação ela fica ali por mais tempo. E no presencial é 1 dia e meio por aí, é mais rápido, mas por outro lado você tá ali interagindo, você tá fotografando. É outra dinâmica, sabe? E eu gosto bastante. E em 2019 eu consegui fazer meu primeiro workshop internacional,
Eu fui pra Holanda. Se eu for contar os detalhes, eu vou ficar aqui 1 hora, mas deixa pra lá, deixa eu adiantar. Como é que eu consegui fazer esse workshop lá sem ninguém me conhecer lá? Mas enfim, consegui umas alunas, aí eu fui pra lá, conheci os campos de tulipas, que era o meu sonho, conhecer campo de tulipa. Fotografei, viajei pela Holanda, dei um workshop lá, foi muito legal, sabe? Mas o resto foi aqui no Brasil mesmo, onde eu moro, no Paraná, em São Paulo, já dei também. E você também disponibiliza aulas gratuitas, né, no seu canal do YouTube, o que também é super legal. Eu vi que você abre algumas lives e publica lá semanalmente. Sim, toda semana eu posto algum conteúdo novo lá. Muito legal. E você comentou que você gosta muito de viajar, né? Que inspiração, assim, essas viagens trazem para sua fotografia? Teve alguma viagem, algum workshop que você tenha feito fora que te marcou bastante, assim, que você aprendeu algo que te marcou? Na verdade, fora eu só dei esse na Holanda, né? Uhum. Ou mesmo viagens pessoais, assim. Ah, sim. Então, é que quando eu fazia essas viagens pra fora, eu não trabalhava com fotografia ainda, né? Eu fiz o quê? Acho que 2 viagens pra fora desde que eu comecei a fotografar. E eu já cheguei a morar fora, né? Morei 3 anos fora do país, morei na França, na Alemanha. Já fui para os Estados Unidos, já viajei para vários lugares. E naquela época nem passava pela minha cabeça fotografar. Hoje nem passa pela minha cabeça viajar e levar minha câmera pra fotografar alguém, sabe? Eu posso, sei lá, eu posso estar de férias, mas eu preciso arrumar alguma criança que vai ser meu modelo, porque não tem como. Imagina você tá num lugar ali que tem de repente um lago cristalino e montanhas no fundo, e eu não vou fazer foto? Não tem como, sabe? Então hoje, se eu for viajar, eu já fico pensando onde é que eu vou arrumar criança para fotografar nesse local, porque eu não posso perder a oportunidade. Para mim tudo é portfólio, sabe? Tem fotógrafos que de repente pensam que tudo é motivo para ganhar dinheiro. Eu foco muito na questão do portfólio, porque eu faço essas fotos com prazer, sabe? Eu fico muito feliz quando eu faço uma fotografia e ela fica bonita, assim, nossa, é algo que me dá muito prazer, tanto quanto viajar, sabe? Então eu não me importo em fotografar para portfólio, eu faço fotos para portfólio até hoje, desde que eu comecei até hoje, sabe? Porque alguém recentemente me perguntou assim, você teve que fazer muitas fotos de graça no começo da sua carreira? Eu falei assim, nossa, eu faço até hoje. Só que eu não faço só de graça, né? Porque depende também do objetivo. Claro. Já assim, prolongando, estendendo um pouco a resposta, eu tô fotografando pro calendário de 2 ONGs, né? Todo ano eu faço foto de calendário. E eu tô fotografando crianças com animais, com os seus animais de estimação. E a intenção é, no calendário, colocar as historinhas da adoção, que é justamente para estimular, né, a adoção. Então, embora o projeto com as crianças, com síndromes e tal, ele esteja pausado, ele, de certa forma, ele continua no calendário, porque ali tem animais que foram adotados e eu tô ali contando a historinha também. E é nítido, né, o quanto a foto influencia. Eu sigo algumas ONGs, né, alguns projetos de adoção de animais, e em uma delas, recentemente, eles começaram a mudar o estilo, assim, de foto. Eles começaram a postar como se fosse uma selfie, assim, do cachorrinho, do gatinho. Uhum. E isso fez tanto sucesso que, assim, o número de curtidas e compartilhamentos aumentou muito, muito. Consequentemente, os animais estão sendo doados mais rápidos. Então, eu imagino o impacto que um calendário com a história e a criança não tenha, né? Sim, exato. E eu ia te perguntar também se você tem um hábito de manter fotos impressas, fotos pessoais, você tem algum álbum de fotos? Olha, eu vou te falar uma coisa, talvez vai te chocar. Eu não costumo nem tirar foto minha. Porque eu não gosto de ser fotografada. E eu não tenho o hábito de tirar muitas fotos assim com o celular, sabe? Uhum. Geralmente são as pessoas que estão comigo que fazem isso. Eu até faço, mas não é muito. Então, eu só imprimo, por exemplo, se for para ser fine art, como eu te falei. Então, para eu imprimir, tem que ser especial, sabe? Eu não gosto de imprimir por imprimir. Mesmo porque, senão, se você for pensar o tanto de foto que a gente faz no nosso dia a dia, imagina se você for imprimir tudo, né? Seria inviável. Então, é claro que a gente acaba escolhendo somente as melhores. Mas, de repente, para algumas pessoas,
justificaria imprimir, por exemplo, 50 fotos especiais ao invés de 1000. Para mim, justifica imprimir 1, 2, 5 especiais, né? E em fine art. Então, para mim, eu teria que ter toda aquela beleza na fotografia, toda aquela arte para eu sentir vontade de imprimir, já com a intenção de colocar numa parede, sabe? Eu não gosto de imprimir por imprimir para enfiar numa gaveta ou algo do tipo, sabe? Então acho que eu sou um caso à parte, sabe? É que você trata como se fosse uma arte mesmo, né? Porque é uma arte. Exato. A foto, pra você é bem especial. E, Micaela, para encerrar a nossa conversa, eu queria te fazer uma última pergunta. Se você pudesse registrar a sua vida com uma foto, como que ela seria? Ai, meu Deus. A minha vida inteira com uma foto? Vai ser difícil. Nossa, que pergunta difícil. Olha, teria que ser uma foto com várias imagens. Aquela composição, sabe? Então, olha só, como eu te falei, eu morei 3 anos fora, né? É o meu sonho conhecer Paris. Eu fui pra França fazer mestrado e tal. Eu sempre gostei de aprender idiomas também. Então, hoje eu falo francês, inglês, estou aprendendo espanhol. Então, a minha fotografia ela teria que ser eu, de repente, fora do país, viajando, tirando fotos. Alguma criancinha ali posando para mim, algum bicho, sabe? Eu acho que seria algo assim. Seria um resumo de viagem, de idiomas, do que eu faço hoje, sabe? Acho que seria isso.